Olá, Fabi, nós somos do grupo 3, a gente fala sobre Campinas e essa é a caracterização da área urbana de intervenção. Iniciando pelo uso e ocupação, a gente pôde, através da análise, identificar que essa área é uma área bem urbana, afastada do centro, e que ela tem uso predominante residencial, que é o que está representado pela cor amarela. Ela também possui poucas áreas verdes, que a gente identificou que estão degradadas e mal cuidadas, não atendendo a essa região. Além disso, ela tem alguns pontos de serviço e comércio que são de comércios locais que servem para atender as necessidades desse bairro por estar mais afastado do centro, como eu já havia dito. Bom, sobre os aspectos sociais, a área de intervenção ela se caracteriza como uma área de urbanização prioritária, já que se refere a uma das zonas menos populosas da cidade. Apesar de ser uma área que compreende uma quantidade significativa de equipamentos urbanos, em comparação às outras áreas da cidade, ela se destaca como uma região autossuficiente, porque ela tem tudo ali que precisa para atender a região. Os equipamentos destinados para a cultura são inexistentes e os para esporte, eles estão inseridos nas poucas áreas de praça que estão demarcadas pelas áreas de lazer no mapa. Porém, em contrapartida, devido à grande quantidade e variedade de equipamentos de educação na região, muitas escolas e universidades da área oferecem recorrentemente eventos culturais e atividades esportivas abertas para toda a comunidade. Agora, falando sobre análise topográfica e sobre os cortes, analisando o mapinha topográfico e os cortes 1 e 2, a gente observa que a topografia da área de estudo manifesta em seu eixo central um grande declive. O eixo central a gente consegue ver na imagem, que é representado pela corzinha mais clara, aí é o centro da imagem. E isso ocorre por conta da existência de um fundo de vale, que é o ponto mais baixo de um relevo acidentado, e por onde escoam as águas da chuva, dando origem ao Ribeirão Pissarrão, ou também conhecido como Córrego do Pissarrão, que a gente consegue ver nessa segunda imagem circular, representado pelas linhas azuis. É possível analisar no corte topográfico transversal 1 que a gente tem um declive de até 20 metros, estando a cota mais alta no 650 e a mais baixa no 630. Já no corte longitudinal 2, a gente ainda tem um grande declive, porém menos acentuado que o anterior, de aproximadamente 10 metros, sendo seu ponto mais alto a cota 645, seu ponto mais baixo a cota 635. E em relação aos lotes, a gente percebe uma grande variedade em relação aos seus tamanhos, posições, sentidos e dimensões, muitas vezes por conta de um aumento populacional expressivo sem planejamento, ou até mesmo por uma falta de planejamento urbano. Agora, os aspectos físicos ambientais. Campinas é uma cidade com clima tropical e temperatura média em torno de 20 graus. A vegetação mais característica é o cerrado, com algumas flores e campos que ajudam a constituir o município. O município de Campinas sofreu, no passado, uma drástica redução de sua cobertura vegetal, devido à expansão. Com a ocupação do espaço e vegetação nativa, foi eliminado ou fragmentado em pequenas áreas remanescentes. O município apresenta apenas 5% de sua vegetação nativa. Com 30% da cidade urbanizada, podemos verificar que com 30% da urbanização que foi expandida. A gente pode notar que boa parte dessa quantidade é impermeável, ou seja, muito solo, concreto, todas essas coisas que acabam prejudicando e causando enchentes, como foi citado. A urbanização adequada é de 55,9%, é considerada grande em relação ao país, ao estado e à microrregião. Como a maior parte dos perímetros urbanos é impermeável, o ideal seria que a urbanização das vias fosse excelente, o que não acontece na maior parte do país. A área de intervenção possui em seu entorno grandes áreas verdes. Além disso, tem o rio Ribeirão do Pissarrão. Possui maior quantidade de pessoas do que terras, se comparando com os dados dos rankings nacionais. O número da população em relação ao Brasil, Campinas apresenta o 14º lugar. A taxa de desenvolvimento humano municipal é muito alta e vem crescendo a partir do ano de 2000, com seu crescimento diminuindo de ritmo, mas continua subindo. Note-se que a renda e a longevidade são maiores do que a educação. Contudo, foi a educação que mais cresceu nos períodos de aproximadamente 10 anos. Bom, agora sobre a análise do levantamento fotográfico,
está localizado na parte esquerda da prancha, a primeira foto mostra a área geral da cidade de Campinas. Demarcado com o círculo amarelo está a área de intervenção, que pode ser vista aproximada na primeira foto abaixo. Já na foto do lado direito, nós temos a numeração do mapa de visadas, que mostra alguns pontos interessantes a respeito do terreno em questão. Então, na vista 1, nós vemos o terreno a partir da rua Albuquerque Lima, mostra um muro que delimita essa parte do terreno. Vemos a partir da rodovia Anhanguera, que possui algumas empresas na frente do terreno em relação a essa rodovia. Na vista 3, nós vemos a área de cima do viaduto dessa mesma rodovia, sendo possível ver também uma área usada como estacionamento. Na vista 4, nós temos uma imagem da área residencial que se encontra próxima à área de intervenção. Na vista 5, vemos a fachada da Escola Estadual Carlos Lencache, que está localizada ao lado esquerdo da área, em relação ao mapa, ao primeiro, a imagem da intervenção, vista a partir da Avenida Amazônica. E, por fim, na vista 6, nós temos a imagem do Mercado Vitória, localizado na última extremidade da área de intervenção, também em relação ao mapa de visadas, está localizado no lado direito. Na identificação e análise de aspectos demográficos, nós temos o município de Campinas, que faz uma divisão na malha urbana em UTBs, que são unidades territoriais básicas. A nossa área de análise engloba duas delas por completo, que são denominadas a UTB 20, que é o Jardim Aurélia, e a UTB 44, Jardim Garcia, entre alguns outros. E também a gente acaba abrangendo outras duas UTBs, que é a 17 e a 55. Essas informações presentes na tabela abaixo, elas representam no mapa que é uma possível análise, se trata de uma análise da área de densidade populacional, através da soma das populações de acordo com as UTBs. A nossa área, ela vai ter uma somatória que vai ultrapassar o número de 22 mil habitantes por quilômetro. Como a gente pode verificar na imagem abaixo, a gente tem as duas UTBs destacadas, que pega por completo a nossa área, e as outras duas que acabam pegando a franja delas, em azul. Nesse mapa, a gente pode ver claramente as UTBs. A gente tem a UTB 44, que se destaca na cor verde, e a UTB 20, que é em amarelo, que são as duas que pegam por completo a nossa área de análise. E a 55 em rosa e a 17 em laranja, que acaba pegando pelas franjas dentro do perímetro analisado. Bom, eu vou falar sobre a identificação e análise da legislação urbana. A nossa área de intervenção, ela possui 4 tipos de zonas diferentes, e são elas: a ZAI, que é a zona de atividade econômica, sendo uma zona de interesse estratégico para desenvolvimento econômico. A ZC2, que é a zona de centralidade 2, sendo uma zona de média densidade habitacional, com mescla de uso residencial. A ZC4, que é a zona de centralidade 4, sendo uma zona de alta densidade habitacional, com mesclas de uso residencial e misto. E a ZM2, que é a zona residencial de média densidade habitacional, com mescla de residencial e misto. E após as nossas pesquisas, a gente viu que a maior parte da nossa área de intervenção, ela se encontra na ZM2, onde as características maiores, elas são de usos habitacionais. Bom, falando um pouco agora sobre a infraestrutura urbana e os serviços urbanos de Campinas. A cidade de Campinas possui 702 escolas, entre particulares e públicas, e é o terceiro maior polo de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, e isso se deve ao fato da cidade abrigar diversas instituições de ensino superior e pesquisas, como a Unicamp. A cidade também possui 373 pontos de saúde, sendo 103 públicos e 270 privados. O IDH de longevidade é de 0,860 e a expectativa de vida é de uma média de 72 anos. O abastecimento de água é feito pela Sanasa e atualmente a empresa atende a 98% da população urbana, sendo 95% da água captada do rio Atibaia e 5% captada do rio Capivari.
A Sanasa também é responsável pela coleta de esgoto. O serviço de energia elétrica é feito pela CPFL e atualmente existem 14,5 milhões de pontos de iluminação. A cidade de Campinas também abriga 2 aeroportos, o Campo dos Amarais e o Viracopos, que é o segundo maior terminal aéreo de carga do país. A cidade também possui um dos maiores entrocamentos rodoviários do país. Algumas das mais importantes rodovias que ali passam são a Anhanguera, que cruza a cidade toda e a nossa área de intervenção, e a Bandeirantes. Campinas também possui o terminal multimodal Ramos de Azevedo, que é a principal estação de transporte de Campinas. Um dos principais cruzamentos da cidade é o Viaduto São Paulo, que é mais conhecido como Laurão, por onde passam cerca de 48 mil veículos por dia. E a cidade também conta com 200 linhas de ônibus urbano e 100 linhas de ônibus metropolitano e intermunicipais. Em 2010, foi implantado o Corredor Central, que privilegia o transporte coletivo na cidade. Na nossa análise do entorno do local de intervenção, nós destacamos como possíveis problemas a grande distância para o centro da cidade, que dificulta o trânsito de pessoas, bens e serviços entre a região estudada e a área mais desenvolvida da cidade, uma deficiência de equipamentos urbanos destinados à prática de atividades esportivas e culturais para a população geral, já que os equipamentos observados atualmente se encontram no interior de comunidades fechadas da região. A própria presença de condomínios horizontais fechados também pode ser considerado um problema para a área, pois possui a tendência de gerar maior segregação social e fragmentação do tecido e da paisagem urbana. Percebemos também um número baixo de áreas verdes públicas de qualidade. Os espaços existentes apresentam deficiência na manutenção, criando lugares não atrativos. Os espaços verdes mais bem cuidados se concentram no interior das comunidades fechadas e, portanto, não são acessíveis a toda a população do local. Por fim, um dos maiores problemas identificados na área é a ocupação inadequada do leito do Ribeirão Pissarrão, que comprometeu a sua mata ciliar e o curso natural do rio, que acabou tornando a região suscetível a enchentes. Vou falar agora sobre as potencialidades da área. A ampliação da área próxima a alguns setores do Ribeirão Pissarrão, criando bolsas para possíveis captações de águas da chuva, ou também de coleta de água de alagamento, né? Evitando assim possíveis enchentes. Utilização de áreas abandonadas, tanto de propriedades como de terrenos, para criar atrações e outros serviços voltados para a população. Readequação de todo o percurso do rio que atravessa toda a área, podendo assim, ampliando e criando linhas de ciclovias que irá abranger grandes áreas. A criação de áreas verdes adentro de parques de grande adensamento, junto à distribuição de equipamentos urbanos. Bom, agora eu vou falar sobre a identificação e análise dos possíveis projetos e impactos projetuais, né? Todo projeto, ele traz um impacto para o meio ambiente, positivo, negativo ou até mesmo ambos. E então nós tentamos trabalhar com ideias que vão melhorar essa área, começando pelo potencial dessa área, que seria comportar um parque urbano para a cidade, tanto pelo ribeirão e córrego que deságua desse ribeirão, quanto pela localização, né, que é ao lado da rodovia, pensando até mesmo num fácil acesso ali. E também, se for um bom projeto, não só vai beneficiar esses moradores próximos e de futuros loteamentos, mas também vai estender para os bairros vizinhos, cidades vizinhas e até quem está passando por essa rodovia. E esse é o impacto positivo, mas ele também pode se tornar um impacto negativo por conta da valorização imobiliária, que a valorização imobiliária ocorre quando a região ela é requalificada, quando uma população que já mora ali, ela se sente na obrigação de sair para dar lugar para as pessoas ricas, e não é isso que a gente quer. A gente precisa pensar numa forma dessa gentrificação não acontecer. E outro ponto que a gente quer atingir é a questão do estímulo comercial e de serviço, né? Com novos empreendimentos e áreas mistas, voltado mesmo para o comércio local, para que a população nova e antiga não precise se deslocar por grandes distâncias no dia a dia.
E aí, por causa dessa projeção de aumento populacional e de maior movimentação na área, o sistema viário vai precisar sofrer adequação, tanto das vias, por causa do aumento de fluxo de veículos, quanto do transporte coletivo, que vai precisar ser mais eficaz e atender melhor a maior demanda de passageiros. Outro ponto importante para ser trabalhado também vai ser as ciclovias, porque hoje Campinas não tem um estímulo para as pessoas usarem essa forma de transporte e não adianta a gente criar uma pequena malha viária de ciclovia que vai acabar nem sendo usada. Além disso, a infraestrutura urbana é outro ponto que a gente tem que analisar por causa do aumento populacional e do maior uso, que em parte vai ser convertido em parque urbano. Então, a gente vai ter que pensar uma forma de manejo e coleta de lixo, porque isso vai aumentar, e também da coleta e possível tratamento do esgoto, porque a gente quer que a população possa ter acesso ao ribeirão. Então, esse esgoto ele precisa ser tratado para não contaminar a água, além também da questão da iluminação pública. Então, analisando de uma maneira geral, a gente acredita que esse projeto vai trazer impactos bem positivos para essa área, que é carente de bem-estar no geral, e também para a cidade como um todo. O aumento do movimento para a região, ele pode ser visto inicialmente como um fator negativo, mas se a gente conseguir criar uma conexão da população local com esse novo lugar, isso vai melhorar a qualidade de vida deles, além do aumento de movimento, trazer mais sensação de segurança, mobilidade e troca entre as pessoas. E é isso, aqui está a nossa bibliografia e obrigada pela atenção.